Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No nome do Pai, meu Deus. Hoje, neste recolhimento do mês de julho, vamos buscar inspiração para aumentar a nossa fé e o nosso amor à Igreja Católica. Para isto, nós não vamos nos concentrar em conceitos teóricos. Isso eu vou deixar para que vocês possam individualmente aprofundar pessoalmente, né, com algum livro, com algum vídeo. Quem vai inflamar a nossa fé e o nosso amor à Igreja é o exemplo dos santos, das santas. Esses nossos irmãos, essas nossas irmãs, homens e mulheres, dos quais tanto admiramos, porque eles viveram, nos transmitiram uma fé e um amor extraordinários à Igreja. São José Maria é um desses santos. E ele mesmo definia essa sua fé, esse seu amor à Igreja, da seguinte maneira: tenho uma fé grande, absoluta, na minha mãe, a Igreja Católica, da qual nunca duvido e da qual estou seguro, porque assim Jesus Cristo, cabeça da sua Igreja, nos deixou bem determinado que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Apesar de serem palavras convincentes, se nós ficarmos apenas nelas, estaremos caindo naquelas teorias nas quais não queremos nos envolver agora. Então, vamos olhar para 3 circunstâncias da vida de São José Maria que nos mostram com luzes esplêndidas essa sua fé, esse seu amor à Igreja. E a primeira circunstância, ela ocorreu em 2 ocasiões na sua vida, 2 ocasiões muito semelhantes, por isso a gente pode se considerar como uma circunstância única. Em ambas ocasiões, ele mostrou que o mais importante de tudo é servir a Igreja. Manifestação, então, clara, dinâmica, concreta, de fé e de amor, né, prático à Igreja. A primeira ocasião se deu no dia 22 de junho de 1933. Ele estava rezando na tribuna da Igreja do Perpétuo Socorro, no Senhor do Perpétuo Socorro, em Madrid, quando lhe veio ao pensamento muito rápido e fulminante, uma ideia terrível. Disse o que está fazendo em outubro de 1928, quase 5 anos atrás, Deus havia mostrado que todos os caminhos da terra podem ser ocasião de santificação. Toda pessoa batizada pode ser santa, seja qual for a sua circunstância, através do seu trabalho, através das suas atividades cotidianas. Então, ele estava transmitindo isso, estava cumprindo aquilo que Deus lhe tinha pedido naquele dia, de 2 de outubro de 28. E aí, de repente, veio esse pensamento: mas e se isso é coisa da tua cabeça? Se é você que está inventando isso e não vem de Deus. E a reação imediata que ele teve, depois de ter tido esse
pensamento, naquela sua oração, foi esse: Senhor, se não é tua, destrói-a. Se é, confirma-me. E ao contar mais tarde este acontecimento, logo após ele ter feito este oferecimento, esse abandono, ele sentiu com maior segurança ainda que a obra não era um querer humano, não era seu, não era uma invenção sua, mas um mandato de Deus. Deus estava se servindo dele como instrumento. E uma situação semelhante a essa ocorreu no verão de 1941. Estava numa granja, descansando, e se pôs a considerar a grande dificuldade que tinha para que os eclesiásticos entendessem a obra, entendessem esse caminho de santidade laical. Porque a mentalidade que se tinha, compreensiva, é de que santidade só podia ser vivida pelos religiosos, pelas religiosas, quando muito pelos sacerdotes. Nem sacerdotes tinham muita fama, não, de que podiam buscar a santidade. Era religioso, né? E aí, então, os eclesiásticos tinham essa dificuldade, né, de entender, e veio-lhe à mente, durante a missa, a possibilidade de que não se concedesse a aprovação em Roma. Não estavam entendendo, não iriam entender, se a obra fosse apresentada com essa monstruosidade que os perseguidores a denunciavam. Com lágrima nos olhos, mas com uma confiança total, ele fez o seguinte oferecimento a Jesus sacramentado, que estava em suas mãos, né, a hóstia santa que ele tinha acabado de consagrar. Senhor, se tu assim o quiseres, aceito a injustiça. Em seguida, como já tinha lhe acontecido em 1933, de acordo com o relato que eu lhes fiz, experimentou a força da esperança e a plena certeza de que o Opus Dei iria para frente. E hoje nós temos confirmado isso, estamos aqui, não é? Depois de tanto tempo daquele acontecimento. Porque percebeu, Deus lhe fez perceber mais uma vez, que tudo aquilo era dele, era divino. Após 10 anos desse acontecimento, conversando com um grupo de jovens, ele então dizia: se o Opus Dei não fosse para Deus, para servir à igreja, seria melhor que se dissolvesse. E acrescentou: eu não o queria para nada. Então vamos percebendo como são manifestações na vida de São José Maria, o seu amor, a sua fé na igreja, que a obra é uma instituição da igreja e ela existe para servir a igreja, e se não fosse para isso, São José Maria não a queria, não a desenvolveria. E assim, ele demonstra a sua mais completa adesão à Igreja Católica, decidido a arriscar tudo para servi-la, para doar-se completamente, para dar tudo o que ele podia dar de si para que a Igreja se desenvolvesse, a função da Igreja, que é a salvação das almas, né? A missão da Igreja. Com a graça de Deus, são suas palavras, estou disposto a dar a minha vida pela Igreja e pelo Papa. Com a graça de Deus, porque eu sozinho não sou capaz de nada. Outro episódio que também nos demonstra
a grande fé de São José Maria, a Igreja, deu-se na primeira noite que ele passou em Roma, em 1946. Ele tinha, então, ido à Cidade Eterna para poder realizar os trâmites jurídicos para que a obra fosse aprovada como instituição universal e pudesse, então, se espalhar por todo o mundo. Então, ele viu que a solução, o meio, seria ir para Roma, morar em Roma. E ele se hospedou, tá, um apartamento onde estavam os primeiros membros da obra, lá em Roma, pertinho da Praça de São Pedro, na Praça Città Leonina, aliás, no mesmo prédio onde morava o cardeal Ratzinger. Depois foi eleito Papa, então foi morar, né, nos aposentos papais, né, do Vaticano. O primeiro dia depois do conclave, quando ele foi eleito, ele voltou para a Città Leonina, seu apartamento, pegar algumas coisas dos livros que ele tinha deixado lá, porque não imaginava que ia ser eleito Papa, né? Ele não levou todo o material. Ele foi lá, naquele mesmo prédio onde São José Maria tinha, então, se instalado, hospedado, naquele 1946. Né? E do terraço do apartamento onde ele estava, ele podia visualizar os aposentos do Papa. Nós podemos, quando estamos na Praça de São Pedro, a gente sabe qual é a janela dos aposentos do Papa. Onde ele costuma sair para dar a benção, para rezar o ângelus no domingo. E aí, então, ele se ajoelhou no terraço, depois do jantar, começou a rezar pelo Papa, vendo a luz apagada, a luz acesa ainda, depois a luz se apagou, o Papa estava, então, se recolhendo, mas São José Maria continuou rezando aquela noite, toda a madrugada, de joelhos, pelo Papa. Apesar de ter chegado de uma viagem cansativa de Madrid, teve que ter Barcelona, pegar navio, depois carro, numa estrada, aquelas estradas europeias depois da guerra, né, 1946. Então, tinha a guerra recém-terminada, né, e então ele mostrou, né, esse seu amor, essa sua fé à Igreja, ao Papa. E, por fim, lhes conto um último episódio. Quando São José Maria ia à Praça de São Pedro, ele ficava olhando para a Basílica de frente e citava o credo como tinha lhe ensinado a sua mãe. Mas ao chegar à parte onde no credo nós dizemos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ele intercalava, repetindo 3 vezes: creio em minha mãe, a Igreja Romana, una, santa, católica e apostólica. E terminava com: apesar dos pesares. Em 1948, ele rezou assim, quando estava junto com o cardeal Tardini, que era então o secretário do Estado, ou seja, primeiro-ministro, né? Se a gente for comparar, né, em termos de governo de um país, como é o Vaticano, o secretário de Estado é o primeiro-ministro, o Papa é o presidente, né? Primeiro-ministro, enfim. O Papa primeiro, segundo, secretário de Estado. Então, cardeal Tardini, era amigo de São José Maria, fez amizade com ele, estavam rezando lá diante do altar da confissão, onde está enterrado São Pedro. E no final, rezando, né, o credo, São José Maria
rezou com ele em italiano. Então, rezaram o símbolo niceno-atanasiano, quando se diz, né? Igreja Santa, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E aí, São José Maria completou, né? Malgrado tutto. Aí continuou o credo, terminou. Aí o cardeal Tardini perguntou a São José Maria por que ele tinha acrescentado aquilo se não faz parte do credo, né? Esse malgrado tutto, né? Quer dizer, apesar dos pesares. Né? E aí São José Maria lhe explicou, apesar dos seus erros e dos meus. Então, eu creio, né, que a Igreja é una, santa, católica, apostólica, apesar dos erros do Papa, dos erros dos cardeais, dos bispos, dos padres, dos diáconos, das pessoas, dos jovens, de todo mundo, né, que faz parte da Igreja. Não importa, né? Creio na Igreja. Então, era a atitude de quem sabia, né, que os povos e os heróis estão cheios de erros pessoais. Também a Igreja, porque é feita de pessoas humanas. Né? No entanto, as pessoas que são de fato patriotas, elas não deixam de amar a sua pátria, apesar das falhas dos governantes, dos políticos, do STF, né? do parlamento, do executivo. Não. Continuam a amar, né, o seu país. Apesar, né, dos partidos, apesar do que for que possa acontecer, amam, porque são patriotas. Ninguém despreza a sua mãe porque tem um mal-estar físico ou mau gênio. Não, é minha mãe. Eu a amo. Eu creio que é minha mãe. A Igreja, por estar instituída por Cristo e vivificada pelo Espírito Santo, ela é perfeita e sem mancha. Ainda que, evidentemente, ela tenha um mecanismo humano, terreno, que, como qualquer mecanismo humano, às vezes apresenta defeitos e funciona de uma maneira desagradável, chiando, né? Algum problema está, alguma parafuso está solto, então aquele barulhinho, né? Então alguma coisa, mas é a estrutura vivificada pelo Espírito Santo, fundada por Jesus Cristo. De maneira que, antes de pensarmos ou julgarmos qualquer coisa da Igreja, pensemos que desde os tempos apostólicos, bilhões e bilhões de almas recitaram, ao longo de todo este tempo, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. E dizem com a mesma fé com que creem na Trindade, porque no mesmo credo nós dizemos, né? Então é uma unidade. Eu creio, né? Começamos com creio. Creio no quê? Creio em Jesus Cristo, creio no Pai, creio no Espírito Santo e creio na Igreja. É a mesma crença. Então nós não podemos separar, formam uma unidade. Nossa crença na Santíssima Trindade, nossa crença em Jesus Cristo na Eucaristia, nossa crença nos sacramentos, nossa crença em tudo aquilo que a Igreja forma, porque foi instituída e criada por Jesus Cristo e vivificada pelo Espírito Santo, é a Igreja. Ainda sobre os santos, olhemos para a conversão de São Paulo. Ele perseguia a Igreja. Aquela Igreja nascente, ainda incipiente, porque pensava, de acordo com a sua mentalidade, com a sua formação farisaica, que aqueles judeus, aquelas judias que estavam se convertendo ao catolicismo, ao cristianismo, eram pessoas hereges. Eram hereges. Estavam indo contra Moisés, contra tudo aquilo que formava a religião judaica. Era uma seita.
Aquilo era uma aberração, era um perigo que estava se espalhando. Então ele fala, eu preciso estancar esse perigo, esse mal. Eu preciso eliminar, prender essas pessoas. Eu preciso fazer com que elas vejam que estão fazendo muito mal. E aí aconteceu aquilo, quando ele foi a Damasco para prender os judeus e as judias que tinham feito cristãs. Jesus aí apareceu no caminho e lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? E aí então, Saulo, que naquele momento então começa a ser Paulo, entende que o que ele está perseguindo não eram os cristãos, era Cristo. E que Cristo e os cristãos são uma só coisa, é a igreja. Cristo é a cabeça, e todo batizado é membro desse corpo, onde a cabeça é Cristo. E por isso ele escreve, quando escreve aos Coríntios, ele explica isso. Porque como o corpo é um todo, tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, mas formamos um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. São José Maria também fazia-nos considerar que as pessoas que compõem a igreja são todas pecadoras. Ela é santa em suas estruturas, é santa em busca de santidade, é santa e penitente ao mesmo tempo. É santa em si mesma, doente, nos homens e mulheres que a formam. Por isso, seria muito cômodo criticar. Estas são considerações de um outro santo. A igreja já o beatificou, Álvaro del Portillo, primeiro sucessor, São José Maria. Mas nós não devemos criticar nunca a ninguém, e menos aos sacerdotes ou aos bispos. Se vedes em algum lugar as coisas não andarem bem, porque se publicam erros, calai-vos e perguntai-vos, quanto eu rezei? Como mortifiquei-me para que tudo se conserte? Quando Voltaire empunhou a pena para ferir mortalmente a igreja, um dos protagonistas, da enciclopédia do iluminismo, que tanto mal fez e continua fazendo, e um dos frutos disto foi a Revolução Francesa, que foi uma das perseguições mais atrozes contra a igreja, ainda que ponha como lema liberdade, unidade, fraternidade, mas na realidade não tem nada disso, a Revolução Francesa. Voltaire escreveu: 12 pescadores fundaram o cristianismo. Em 20 anos, eu o destruirei com os meus escritos. Sem dúvida, ele podia se gabar de ser um notável escritor, não é? Temos que aceitar isso. Um dos mais elegantes poetas franceses. Em parte, seus escritos fizeram grandes males. Não a igreja diretamente, mas a sociedade, as pessoas.
deixaram-se influenciar pelas suas palavras, mas Voltaire morreu desesperado em 1778, com 84 anos. E a obra dos 12 pescadores continua plenamente ativa, vivíssima. Mas o grande argumento que nós temos foi a de Cristo edificou a igreja. Edificou sobre o alicerce dos apóstolos. Alicerces, enfim, frágeis, humanos. Mas quem edificou foi Cristo. E deu àqueles 12 apóstolos a missão de continuar a sua missão. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. A todas as nações. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o final do mundo. Nisso se apoia a nossa fé e nosso amor a igreja. Essa verdade, essa certeza. De maneira que é pela igreja que Cristo age plenamente. Quem atua na igreja é Cristo, através do Espírito Santo. Quem a vós me ouve, é a mim que me ouve. Jesus age, sobretudo, através dos sacramentos. Onde nós podemos ter certeza dessa ação do Espírito Santo, através dos sacramentos. O mais essencial na igreja são os sacramentos, onde nós recebemos a graça para poder buscar essa santidade. Todos nós podemos almejar, sobretudo na Eucaristia. Nesses tempos de pandemia, em que, enfim, a Eucaristia foi impedida de ser recebida por muitos, logicamente, por causa da situação, mas agora, pouco a pouco, vai se voltando à normalidade. Poder, então, voltar a receber a Eucaristia, né? Então, já, deste recolhimento, já semipresencial, vamos dizer assim, já um pouco mais, podemos ir estando mais próximo, todos, de Jesus Cristo na Eucaristia, na adoração a Jesus sacramentado no sacrário, na recepção da comunhão. No Japão, o sacerdote será geralmente baixinho, magro e de pele amarela. Na Índia, vai mostrar aquele sorriso numa face trigueira. Na África, o seu rosto negro estará coroado por um tufo de cabelo pichain. Mas a missa será em qualquer lugar a mesma. É Cristo. Na figura do sacerdote, é Cristo lá presente. Cristo, o sacerdote que atua em persona Christi. A igreja poderá ser uma grande catedral, como será a nova catedral de Belo Horizonte, a nova catedral de Niterói. Pode ser uma pobre, mas digna cabana, construída com bambu e folhas de palmeira. Como eram as primeiras igrejas dos índios brasileiros. Os jesuítas, franciscanos, edificaram. Porém, essas diferenças têm pouca importância. Porque o que não pode mudar é que, em cada missa, está se renovando o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E na hora de receber a comunhão, seja o chão da igreja de barro ou de pedra, não importa. Como também não importa que os dedos que coloquem a hóstia consagrada na boca sejam castanhos, amarelos, negros ou brancos. Todos somos um. Todos formamos um só corpo em Cristo. E precisamente a comunhão é que nos mostra isso de uma maneira mais extraordinária, porque todos comungam o mesmo corpo de Cristo. E formam com Ele este corpo. E unem-se a Ele, todos juntos,
Como será definitivamente, de uma maneira mais extraordinária, do banquete celestial, em que comeremos com Cristo, a Ele mesmo. O banquete celestial será o próprio Cristo, o próprio Deus. O que importa é que na hóstia está o mesmo Senhor sacramentado. E isso é o que nos une na única igreja de Cristo, a Eucaristia. Enfim, tenhamos fé na igreja e amemos como os santos, como a santa. Nossa Senhora, Mãe da igreja e Mãe nossa, que nos ajude a imitar-nos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Sei ver a Igreja com olhos de fé, tal como Deus a vê, como instrumento da presença misteriosa, mas real, de Cristo e da sua Redentora no mundo. Tenho noções claras sobre a doutrina e a história da Igreja. Conheço bem a maravilhosa riqueza das vidas dos santos, que refletem em suas vidas o caráter divino da Igreja. Compreendo que a verdade cristã não é uma posição ou uma opinião subjetiva, que cada qual fabrica conforme seu parecer, mas uma verdade objetiva, revelada por Cristo e conservada em sua autêntica pureza pela Igreja. Estou convencido de que uma vida cristã sem Igreja seria uma falácia, um engano, que nos afastaria da luz da verdade e das fontes de vida que são os sacramentos. Compreendo que eu também sou Igreja, sou membro vivo da Igreja, do corpo místico de Cristo, e tenho por isso a responsabilidade pelos que são membros desse mesmo corpo. Sou consciente do dever que tenho de rezar, de ajudar os outros, de fazer apostolado. Quando digo creio na Igreja, faço com fé na presença e na ação de Cristo na sua Igreja, convencido de que é através dela que, com a graça do Espírito Santo, Ele nos guia, ensina e santifica. Rezo pelo Papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo na Terra. Que iniciativas tenho para dar a conhecer os seus ensinamentos? Defendo, serena e inteligentemente, quando critico e procuro desagravar. Rezo também pelos membros da hierarquia da Igreja, para que Deus lhes conceda a graça de serem pastores santos, fiéis à doutrina e unidos ao Papa. Rezo especialmente quando tenho conhecimento das falhas e fraquezas humanas de algum deles. Procuro que meu lar, como o dos primeiros cristãos, seja uma igreja doméstica,
caracterizada pelo amor a Cristo, o amor à Igreja e ao Papa, e as virtudes e as devoções cristãs? São José Maria dizia que os cristãos devemos ser semeadores de paz e de alegria. Posso dizer que sou assim, um semeador de paz e de alegria no meu lar, no meu trabalho, nos momentos de lazer e de esporte, na vida social? Penso em propósitos concretos com que possa ajudar a difundir alegria, otimismo e bom humor entre os outros. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Podemos concentrar agora esta segunda meditação, o recolhimento de julho, no amor que queremos dar à Igreja. Isso nos será fácil se a vermos como uma mãe que nos gerou. O batismo é o momento em que nós nascemos para a vida divina, a vida espiritual, a vida de Jesus Cristo, essa vida que Ele trouxe em abundância. E podemos considerar, então, que quem nos gerou, né, para essa vida foi a Igreja, nossa mãe. E mais do que isto, como uma boa mãe, ela é quem nos alimenta com o pão da Palavra de Deus e da Eucaristia. E, como uma boa mãe, ela nos educa, né, no conhecimento das verdades fundamentais da nossa fé. Vai nos ajudando a não cairmos, né, em heresia e assim sermos salvos. E ela quem nos oferece, né, todos os meios para sermos santos, para identificar-nos com Cristo. Por tudo isto, é que temos pela Igreja, e devemos ter, uma ternura filial. A mesma ternura que um bom filho, uma boa filha tem por uma boa mãe. Mesmo que essa mãe tenha gerado filhos que se tornaram perversos, que são como que a vergonha da família, que envergonham a própria mãe.
As falhas passadas e presentes da igreja, dos filhos da igreja, melhor dizendo, não destrói o carinho filial que nós temos a ela. Porque o batismo não coloca ninguém no céu imediatamente. Por isso, Jesus comparou a igreja a uma rede de arrastão. E na rede de arrastão, se pode pescar, se pode prender-se à rede todo tipo de peixes. Peixes grandes, peixes pequenos, peixes doentes, peixes maus, peixes ferozes, peixes mansos. E até, além de peixe, vem plástico, vem bota, vem pneu, vem tudo, né? Então a igreja é isto. Ela não é uma vara de pescar, vou pegar o peixinho que eu quero, né? Aqui, né? O robalo ou dourado, né? Não, tem todo tipo de peixe, todo tipo de pessoas. Né? A igreja, ela quer abranger toda a humanidade, quer que todos venham a ela. Todos venham a esse aprisco, para serem purificados, serem salvos, serem, enfim, edificados no amor. Talvez seja mais seguro, né, deixar a carteira de dinheiro com cartão na carteira no banco de uma igreja protestante. Porque nas igrejas católicas entram todo mundo, ela está aberta a todos. Ainda que não pode hoje entrar com febre. É só isso que vai medir a febre, aí não pode, por outros motivos, né? Mas o resto pode entrar todo mundo. Então, também entra ladrão. Que queiram se converter. Como bom ladrão, né? Se converteu. Então, a igreja está aberta para que todos se convertam. Não está fechada, não é a seita dos escolhidos, né? Dos perfeitos. Afinal, nosso Senhor não veio salvar os sãos, mas os pecadores. E por isso, até o final dos tempos, ela continuará tendo no seu seio trigo e joio. Só no final é que os anjos vão, então, separar o trigo do joio. Mas até lá está tudo misturado. No campo da igreja. Nos cemitérios das igrejas, principalmente nas catedrais, estão sepultados bons e maus. Bons bispos, bispos que não foram tão bons. Está todo mundo lá. O papel de decidir quem irá para o céu ou para o inferno, isso é o papel de Deus, não é nosso. Nós temos que cuidar pessoalmente, em primeiro lugar, de sermos santos e salvados, e ajudar a outros que o sejam também. Agora, o julgamento não é nosso papel. Não somos juízes de ninguém. Nem mesmo o Papa o é, e ele tem demonstrado, o Papa Francisco, isso precisamente. Né? E muita gente o critica por isto, porque ele não quer julgar ninguém, e não julga, e não deve julgar o comportamento de ninguém. Ele é o Papa e a Igreja tem que ser isso aberta a todos. Isso é o que nos faz ter um amor à Igreja. Pode ser uma mãe que, enfim, às vezes pode ser um pouco complacente demais com aqueles que estão no erro, mas são seus filhos. E a mãe é assim. Ela, às vezes, não é muito justa, não. Porque tem um coração misericordioso, né? E acolhe, né, a todos. A mãe
porque às vezes o papel mais de julgar é o pai, né? O pai que julga a mãe, né? Por isso muitas vezes o pai fica mal, né, diante dos filhos e a mãe, né, a queridinha, né? Mas enfim, isso é a natureza própria da mãe e do pai. Mas assim acontece também com a igreja, né? Nós amamos a igreja não por causa do Papa, seja ele quem for, ainda que nós temos, nestes momentos da história, né, desde a metade do século XIX, pelo menos, né, pelos meus conhecimentos históricos, todos os papas, desde então, são santos. Todos. A gente vai ver um por um, são santos. Alguns já estão até canonizados. Outros do século XX, João Paulo II, João XXIII, Paulo VI, né? E João Paulo I vai ser canonizado. Aqueles que estão vivos não vão falar nada porque não morreram ainda, né? Mas os outros, né? São Pio X, todos, né? Santíssimos. E voltando para trás, há muitos outros santos, papas. Mesmo em épocas de infidelidades e pecados de muitos dos seus filhos, houve muitos filhos da igreja santos e santas. Há esse contraste, né? Porque assim é a igreja. Quando se fala da igreja da Idade Média, sempre se pensa na famigerada filha do Papa Borgia, a Lucrécia Borgia, que ficou estigmada, né? Aquela fama de mundana, incestuosa, envenenadora de maridos. Na verdade, ela foi mais vítima da promiscuidade palestiana do que das suas decisões. Acabou morrendo arrependida e como membro da Ordem Terceira Franciscana. Isso ninguém fala. Mas muitos se esquecem de que seu sobrinho, neto, foi São Francisco de Borgia. Portanto, também é um bisneto do Papa Borgia. Segundo sucessor de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. E conta-se que, certa vez, lhe deram um absinto para beber, uma bebida conhecida como remédio para todas as doenças, mas era um remédio intragável. No entanto, ele tomava como se fosse um saboroso líquido. Isso é santidade. Jesus sabia que haveria divisões e intrigas na igreja. E por isso ele precisamente, lá naquela última cena, aquela oração que ele fez ao Pai, sabendo disso, ele implorou ao Pai: Pai, conserve-os na unidade, que eles sejam um, como nós somos um, que eles estejam unidos. Já pedia para aqueles apóstolos que estavam ali, e a gente sabe que mesmo eles tiveram intrigas, né? São Paulo com São Pedro, né? Ainda que eles superaram elegantemente. Mas é assim. Então, por isso, né, ele implorou que houvesse essa unidade. E nós vemos, né? E a mídia, ela se extasia, né, em falar, né, dos problemas de falta de unidade na igreja e publica, né, como se fosse, aí, tá vendo? Essa é a igreja. Para que essa unidade seja mantida, a igreja também quer exercer a sua autoridade materna. Às vezes tem que repreender. Uma mãe tem que repreender, uma boa mãe. Isso o fez ao longo da história. Uns aceitaram mal a repreensão da igreja e por isso saíram dela. Temos o exemplo triste aqui no Brasil do Leonardo Boff, né? Foi repreendido pelo cardeal Ratzinger, a mando do pedido de São Paulo II. Ele não aceitou, saiu da igreja com as suas ideias, enfim, não querendo acatar o que a sua mãe igreja falava. Outros acataram com humildade. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila. Ela também foi condenada pela Inquisição.
Seus livros foram condenados. Ou, pelo menos, se estudou e se pensou que eram heréticos. Depois, ela foi redimida, depois se viu que não era nada disso, mas ela aceitou. Ela aceitou aquilo que a igreja, que eram julgamentos humanos ainda. Como São José Maria aceitou que não entendessem a obra, que dissessem que a obra tinha chegado a 100 anos de antecipação, ele aceitou, falou, vou acatar, mas com o ânimo de recuperar, eu vou pôr os meios para que se entenda melhor o que é a obra. Aí se entendeu, e depois a igreja confirmou e a fez, né? Ser uma prelazia pessoal e assim por diante. E assim, também na década de 50, o padre Henri de Lubac, um teólogo francês, recebeu uma repreensão da Santa Sé. Por quê? Porque, segundo, né, enfim, a Santa Sé parecia, né, que Henri de Lubac estava criando uma nova teologia, que poderia ser mal entendida, não estava muito bem explicado, então chamaram aqui, olha, isso aqui parece que não é certo, né? Precisa se explicar melhor, né? E ele aceitou e tentou explicar melhor aquelas suas ideias, não abandonou a igreja. E foi um dos grandes colaboradores do Concílio Vaticano II, os teólogos mais eminentes do Concílio Vaticano II, muitas das ideias, principalmente da teologia do laicato, que nós nos incluímos, o Opus Dei se inclui, né? Então ele ajudou muito nessa teologia do laicato, a santificação do leigo. Por isso João Paulo II premiou sua grandeza de alma, né? E sua inteligência, sua humildade, né? Seu amor à igreja, e o fez cardeal no final da sua vida. Morreu como cardeal, morreu em 1991 na igreja como filho fiel. Então, penso que vale a pena escutarmos um trecho de um artigo que ele escreveu um pouco antes de morrer. A igreja é minha mãe. Sim, a igreja toda. A das gerações passadas, que me transmitiram a sua vida, os seus ensinamentos, os seus exemplos, os seus costumes, o seu amor, e a de hoje. A igreja toda, não somente a igreja oficial ou a igreja docente, mas mais amplamente a igreja que se perpetua mesmo nas épocas de decadência, que se dedica, que se santifica. Nessa comunidade encontro o meu sustento, minha força, minha alegria. Essa é a minha igreja. Foi assim que comecei a conhecê-la nos joelhos de minha mãe natural. E foi assim que, em cada etapa da minha peregrinação, aprendi a melhor conhecê-la como mãe, o mais infantil dos apelativos. Amemos a igreja, portanto, porque ela é nossa mãe, é nossa mãezinha, que nos acolhe, que nos consola, que nos ajuda. Uma mãe santa, santíssima. E uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor a ela é não tolerando que a insultem, que não a critiquem, que não a maltratem. Não tolerando. Nem que se atribua a ela defeitos que ela não tenha. Se nós não conseguimos descobrir o rosto formoso da igreja, então, limpemos os nossos olhos. Ou seja, sejamos nós mais santos. Nos purifiquemos a nós mesmos. Sejamos menos pecadores. E a igreja então será mais formosa. Porque nós somos membros da igreja, somos uma célula, um membro. E se nós, membros da igreja, estamos purificados, então a igreja será mais santa, mais purificada e mais limpa. Quem deve pedir perdão
das suas culpas somos nós e não a igreja. Nós formamos a igreja. Se a igreja não se apresenta mais formosa, é por causa dos nossos pecados. E foi nesse sentido que o Papa São João Paulo II quis pedir perdão ao mundo pela igreja, de todas as atrocidades que se fizeram, não contra a sociedade, mas contra a própria igreja. A própria igreja, que, por exemplo, queimou Santa Joana d'Arc, uma sua filha, injustamente. Então, por todos esses erros da igreja que foram cometidos pelas pessoas, não pela igreja de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo, pessoas que atuaram mal, com ganância, com ideias torcidas. Então, isto, pecado das pessoas. É por isso que São João Paulo II pediu perdão à sociedade. Os pecados cometidos pelos membros da igreja ao longo de todos os tempos. E por falar do Papa São João Paulo II, uma das melhores formas que nós temos de amar a igreja é amando o Papa. Assim, nos indica, nos estimula, nos instiga São José Maria. O nosso maior amor, a nossa maior estima, a nossa mais profunda veneração, a nossa obediência mais rendida, o nosso maior afeto há de ser para o vice-Deus na terra, para o Papa. Pensai sempre que, depois de Deus e de nossa Mãe, a Virgem Santíssima, na hierarquia do amor e da autoridade, vem o Papa. Por isso, muitas vezes digo, obrigado, meu Deus, pelo amor ao Papa que puseste em meu coração. Há muitas atitudes, São José Maria, que demonstram esse seu amor ao Papa. 3 dias após seu falecimento, no dia 26 de junho de 1975, o beato Álvaro del Portillo escreveu uma carta contando um pouco aqueles últimos acontecimentos, como tinha falecido o fundador do Opus Dei. E nessa carta ele afirma que já havia muitos anos que, com uma progressiva intensidade, Beato Álvaro tinha autoridade para falar tudo isto, porque ele conviveu com ele durante mais de 40 anos. E então percebia, né, principalmente nos últimos anos da sua vida, como São José Maria ia apresentando progressiva e intensamente, diz Beato Álvaro, oferecendo ao Senhor a sua vida e 1000 vidas que tivesse, pela Igreja Santa e pelo Papa. Fosse quem fosse. Particularmente, essa era a intenção diária da sua missa. Oferecer a sua vida pelo Papa. Em seguida, o Beato Álvaro conta que na mesma manhã do dia 26 de junho, dia do seu falecimento, antes de sair da sua casa em Vila Tevere, para fazer uma visita às suas filhas, que moravam no centro de Roma, Colégio Romano Santa Maria, onde se reúnem várias numerárias que vão estudar em Roma, filosofia, teologia, vão receber uma formação mais intensa perto do Papa, perto do
o padre, o prelado, ele deu a tarefa a 2 dos seus filhos do Opus Dei de visitar um amigo do Santo Padre. Esse amigo do Santo Padre tinha manifestado o interesse de conhecer melhor o Opus Dei. E pediu a esses 2 dos seus filhos espirituais que dissesse a este homem que ele já fazia muitos anos oferecia a Santa Missa pela Igreja e pelo Papa. Podem dizer com segurança, dizia uma das últimas palavras de São José Maria na Terra, porque vocês me ouviram dizer muitas vezes que oferecia ao Senhor minha vida pelo Papa, quem quer que fosse. São Paulo mostra-nos que o amor que Cristo tem para a sua igreja e que São Paulo põe como modelo do amor que um esposo deve ter para com sua esposa e vice-versa. Esse amor que Jesus Cristo deu por nós, oferecendo tudo, absolutamente tudo por nós. E por isso, Jesus Cristo, lhe agradecemos por esse seu amor. E por isso lhe amamos. Por esse amor rendido, extraordinário que se manifestou por nós. Nós que ainda naquela cruz nem existíamos, só existiríamos 2000 anos depois. O Senhor pensou em nós e doou todo o seu sangue por cada um de nós. E São Paulo, então, foi esse exemplo de Cristo, mostrando que a igreja, além, como ele falava, que é corpo místico de Cristo, nós somos membros deste corpo, Jesus é a cabeça, ele também outra figura que ele mostrava, para mostrar que a igreja é a esposa de Cristo, quem ele amou. Por isso, quando escreve aos Efésios, diz: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Aí, isto também faz referência, que não tenha o escopo dessa meditação, esse fim, mas também pensando no que é o matrimônio, no que é o casamento. E depois, então, ele ainda, na carta aos Efésios, diz-nos: maridos, amai as vossas mulheres. Melhor, certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Apresenta algo lógico, né? Ninguém, pelo menos que esteja com a mente sã, vai fazer algum dano ao seu corpo. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Olha que bonito. Como São Paulo apresenta, o amor de Cristo à igreja. Ele alimenta o seu corpo. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, mais uma vez, fazendo referência ao matrimônio. Se unirá à sua mulher, e os dois construirão uma só carne. Este mistério é grande. Quero dizer, com referência a Cristo e à Igreja. De modo que seja este momento em que fazemos de oração, de reflexão sobre o nosso amor à Igreja, nosso amor ao Papa, se manifeste de fato em atitudes concretas e claras, como nós fomos vendo, não permitindo que ninguém a injurie, que ninguém fale mal.
evidentemente, isso não permitir, né, uma retórica. A gente não tem poder de impedir que os outros façam aquilo que quiserem, mas, de alguma maneira, nós podemos, através das redes sociais, das conversas, no apostolado, né, na educação dos filhos, cuidar, né, para que a igreja não seja vilipendiada, não seja mal falada em escritos, em palavras, em vídeos, ou defender, ou fazer um comentário, uma explicação, uma coisa que foi mal entendida. Sempre é nosso papel este, e assim é que devemos fazê-lo sempre, cuidando para a igreja sempre seja vista com seu resplendor autêntico, sua formosura, porque, antes de tudo, a igreja é essa esposa, essa Jerusalém celeste, que, afinal de contas, a igreja não é só aquela que está aqui na terra, a igreja peregrina, mas é também a igreja que está já no céu, triunfante. E essa igreja que se unirá a esta peregrina, que se descerá toda formosa como uma esposa também, bonito, né? Que São João tenha visto no Apocalipse, tenha nos manifestado que a Jerusalém celeste que desce como uma esposa, toda enfeitada como uma noiva, a mais bonita, né? No mundo é uma noiva, né? E assim é a igreja, e assim nós devemos vê-la, e devemos unir-nos a ela, então, definitivamente. Então, devemos pedir ao Senhor e a sua mãe bendita, Santa Maria, que nos ajude a crescer em santidade pessoal, para assim sermos bons filhos de Deus. São José Maria, desde quase o princípio do Opus Dei, ele repetia uma jaculatória em latim, dizendo Omnes cum Petro ad Iesum per Maria. Ou seja, todos com Pedro, com o Papa, vamos a Jesus. Essa é a finalidade do Papa, da Igreja, levarmos a Jesus. Junto com quem? Ora, junto com Maria, nossa Mãe Santíssima. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, o anjo da guarda, intercedei por nós.